Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos mais uma vez. Espero que todos tenham descansado bem. Vamos apresentar então uma reflexão para essa manhã, para a gente ter um dia ao lado de Cristo Jesus, como Ele sempre está ao nosso lado. Quais são os seus sonhos para a vida? Quais são os seus planos para 2018? O ano está começando ainda, né? Mas está passando rápido, já estamos quase em março. Se a gente for pensar bem, né? Já estamos no caminho aí para março já. Esses dias estava todo mundo na expectativa de dezembro, Natal, Ano Novo, e o ano já está passando. Mas quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos para esse ano? Quais são os seus sonhos e planos para a vida também? É importante a gente ter sonhos, planos. O mundo é movido por sonhos. E quando a gente fala principalmente da moçada mais jovem aí, os adolescentes, os jovens são sonhadores. A gente tem planos para a nossa vida aí, mas não vai somente para os jovens, mas os adultos também. E eu acho que você já percebeu que quando você liga a televisão, a mídia de um modo geral, os atores, os artistas, né, estão sempre falando assim: olha, eu estou com um projeto para esse novo ano. Eles usam muito esses termos, essas palavras. Eu estou com um projeto
projeto de teatro, um projeto não sei o quê, e às vezes não tem nada certo, mas está com um projeto para falar que tem alguma coisa também para ser feito. São os projetos e planos. Tudo que é bem realizado, ele tem que partir de um sonho, e os sonhos são bons. Por exemplo, você lembra, já ouviu falar da história de um homem chamado Martin Luther King? Ele tinha um sonho de ver negros e brancos juntos, unidos, na América, nos Estados Unidos. E ele disse uma frase célebre numa das palestras dele, numa das pregações. Qual que era? Alguém sabe? Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho de um dia ver negros e brancos juntos. E ele morreu antes de ver esse sonho sendo realizado. E você tem o seu sonho também. Mas existem sonhos e sonhos. Existem os nossos sonhos e existe o sonho de Deus. E eu queria que nessa manhã a gente repensasse um pouquinho quais são os seus sonhos. São os seus sonhos ou são os sonhos de Deus para você? Ontem nós falamos sobre Saul, né? E hoje de manhã eu queria falar um pouquinho sobre um personagem que teve um relacionamento muito próximo com Saul, que é Davi. Pelo menos uma parte da história de Davi. Davi, tentem imaginar Davi, um menino ruivo, sem expressão, cuidava de ovelhas. De repente o profeta vai atrás de um novo rei, um sucessor para Saul, e o pai, o próprio pai, não vê o filho como um capaz, como um incapaz, digamos assim, ou quem sabe como o último a ter a possibilidade de se tornar rei. Mas ele se torna rei, ele vence Golias, e ele começa muito bem também. Mas chega um determinado momento em que, imagine a cena, as pessoas vendo aquele rapazinho ainda, e de repente, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei, ele substitui Saul, e aquilo começa a crescer no coração dele. E aquele menino simples, aquele rapaz que tinha Deus no coração, ele começa a sonhar cada vez mais, a querer cada vez mais. E aquele rapaz simples de repente se torna um rei. E como se não fosse suficiente ser um rei, ele tem tudo que um rei pode ter na mão e as mulheres que ele podia ter também. Mas você conhece essa parte da história? De repente ele está na varanda da sua casa e ele vê uma mulher tomando banho, casada, e no coração de Davi surge a seguinte questão: eu quero mais. Mas não é o suficiente, é mais. E aquele rei simples começa a ter um desejo no coração de querer mais dinheiro, mais mulheres, mais coisas, mais sonhos. É pouco para mim, mais. E ele se deita com aquela mulher. E ele manda matar o esposo daquela mulher. Olha só, que ponto chega Davi. Um menino, um juvenil, um jovem, usado por Deus, de repente ele se torna um adúltero assassino. E ele recebe um profeta. Qual o nome do profeta? Alguém se lembra? Natan. Natan vai até Davi, e Natan de repente conta uma história, que você já sabe o resultado, mas ele chega para Davi e fala assim: Davi, vou contar uma história para você. Existia um homem que ele tinha apenas uma ovelhinha queridinha dele. E um grande senhor que tinha muitos recursos, muitas ovelhas, muito gado, muito animal, pega aquela ovelhinha queridinha daquele homem que só tinha e mata para comer. E Davi fica irado, indignado, fala assim: esse homem merece a morte, como ele faz isso? E Natan fala o quê? Esse homem é você, Davi. A gente olha a história de Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas a gente olha o adultério, mas a gente esquece o que ele teve que pagar pelas escolhas erradas que ele fez. Ele pagou duramente, perdeu o filho. Deus falou assim: a espada nunca será retirada do seu lar, da sua família, por causa disso. E ele sofreu, viu filhos brigarem pelo trono. Você imagina isso para um pai, tudo por uma escolha errada que ele fez, porque ele queria mais. Mas chegou um momento em que tudo aquilo foi moldando o caráter dele, os erros, as consequências dos erros dele, de querer mais. E a Bíblia diz assim
que ele se transforma num novo homem. E ele se transforma num homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E então, depois dessa mudança, ele escreve um salmo. E eu queria repartir esse salmo com você. E eu queria que você colocasse esse salmo no seu coração nessa manhã. Depois de convertido, ele escreve o Salmo 131. Salmo 131. E eu queria que a gente rapidamente refletisse sobre ele, para você pensar sobre os seus sonhos, sobre os seus planos para a vida, para esse novo ano. Antes da gente ler, vamos falar com Deus? Vamos orar como você está, para que esse salmo curto, esse espaço curto de tempo que nós temos essa manhã, fale no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, que bom acordarmos com vida, que bom estarmos na Tua presença. Um dia o Senhor inspirou Davi a escrever esse salmo e que ele traga um significado para a nossa vida nessa manhã. E que realmente ele nos oriente acerca de como devemos viver, quais devem ser as nossas escolhas, prioridades e sonhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Davi convertido então escreve o Salmo 131, que começa dizendo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Olha só, olha a moral, entre aspas, que ele teve, que ele já tinha, depois de tudo que ele passou. E continua dizendo no verso: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Uma pergunta: será que você hoje poderia dizer as mesmas palavras de Davi? Senhor, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou será que você diria o seguinte: Senhor, eu estou procurando coisas grandes, maravilhosas para mim? Mas Davi entendeu que ele tinha que colocar a vida dele nas mãos de Deus, que os sonhos, que o mais dele só trouxe desgraça. E ele falou assim: Senhor, eu não procuro mais grandes coisas, eu não fico correndo atrás de sucesso mais, de fama, de destaque, de aparecer, de mulheres. Não é isso mais. Uma vez eu estava, logo que eu formei em 2006, eu me formei em 2007, eu fui trabalhar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fiquei um ano lá, depois já vim para São Paulo. E nesse um ano eu fui de Campo Grande para uma cidade de Mato Grosso do Sul chamada Dourados, pode ser que alguns conheçam, no interior do Mato Grosso do Sul. E eu peguei um ônibus para ir lá fazer uma semana de oração e encontrei um senhor de mais de 80 anos do meu lado. E ele foi garimpeiro. E ele contando a história de vida dele no garimpo, de conquista, de querer o de ouro e tal. Mas o que chamou a atenção nessa história dele é simples. Ele falou assim: olha, eu ganhei muito e perdi muito. Eu sempre tive o que eu quis, mas hoje eu não tenho mais nada. Ganhei demais, perdi tudo que eu tinha. Simples, história simples, mas me faz lembrar e pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Quais são as nossas prioridades? As coisas daqui que acabam rapidamente, que acabam facilmente, que são sonhos ilusórios. Davi falou assim: eu não procuro mais grandes coisas, já procurei. Eu não quero saber mais de sonhos que elevam o meu coração. E o Salmo continua: pelo contrário, olha o que diz o verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Hoje eu estou tranquilo. Pelo contrário, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Imagina a cena, uma criança. Isso me faz lembrar do meu filho mais velho, tem 8 anos hoje. Mas quando minha esposa foi desmamar, ele foi um baque tanto para ela quanto para ele. Não sei se acontece com todas as mães, mas com ela aconteceu. Ela teve que tirar ele, e ela, que vontade, ele no colo de novo, para ele mamar de novo, mas não é tal. E ele também queria aquele negócio todo, porque não é só o alimento, é o aconchego, né? O abraço, é o acolhimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. E daí não foi tão simples assim.
E de repente, num determinado momento, ela pegou, ele colocou de novo e ele agarrou ali, já mamou e ela ficou feliz também. E depois deu certo, ela desmamou. Mas eu fico pensando a comparação que Davi faz. Ele fala assim: olha, hoje eu estou tranquilo como um bebê que foi desmamado e de repente ele volta a mamar. Ele volta para os braços da mãe e ele fala assim: olha, aqui é o melhor lugar que eu estou tranquilo, eu estou bem, eu estou acolhido, eu estou abraçado. E ele fala assim: eu não procuro mais as coisas grandes porque eu estou nos braços daquele que está cuidando de mim, que cuida da minha vida, que cuida dos meus sonhos, que cuida dos meus planos. Para que eu vou querer mais, sendo que eu só sofri buscando mais? E Deus deu esse recado para ele e colocou isso no coração de Davi. Você poderia dizer essas palavras essa manhã? Não procuro grandes coisas maravilhosas demais para mim. Ou será que as suas palavras são: eu estou procurando mais e mais? E muitas vezes esse mais vai trazer o sofrimento para você, para sua família, para o seu lar. Vou ler o último verso para nós fecharmos essa manhã a nossa reflexão sobre esse momento de Davi. Só que Davi agora ele tira o foco dele. Ele fala assim: não vou falar de mim agora, vou falar para o povo, para você, povo de Israel, para o meu povo. E ele tira a história dele e traz para o povo, assim como ele tira a história dele e traz para mim e para você nessa manhã. E o verso 3 diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você gosta de esperar? Eu não gosto de esperar. Eu acho difícil alguém que gosta de esperar. Eu acho muito difícil, né? Gosta de esperar a gravidez, 9 meses, não vai ser fácil. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar o salário no final do mês. Não é fácil esperar alguém que você está e a pessoa atrasou e poxa, não vem. A gente não gosta. Não é fácil esperar na fila do banco, 30 pessoas na sua frente, todo mundo inquieto ali. Não, a gente não gosta de esperar. Mas o recado que Davi dá para a gente é o seguinte: espera. Espera no prefeito do Rio. É isso que Davi fala? Espera no pastor. Espera no novo presidente que vai ser eleito agora esse ano. É isso que está escrito? Espera em quem? Espera no Senhor, desde agora para sempre. A mensagem que Deus traz para a gente nessa manhã, a reflexão do dia é o seguinte: quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Chega de querer cada vez mais, porque isso muitas vezes pode trazer a desgraça para a nossa vida. Acalme-se no colo de Deus. Espera nele. Espera no Senhor. E não fique sonhando com conquistas aqui, mas com os planos que Deus tem para a sua vida. Sai daqui agora tranquilo, confiante para esse novo dia, aceitando esse desafio que não é fácil. É um desafio que não é fácil, porque a gente sonha demais com as coisas. A gente às vezes quer coisas que massageiem o nosso ego. Mas Deus está falando assim: olha, você quer ser feliz? Deixa eu conduzir, sem pressa, sem desespero, sem ansiedade. Deita no meu colo aqui e espera. Que é a melhor decisão que você pode fazer e tomar. Tatiana vai cantar uma música agora. Eu vou me sentar aqui. Você vai ouvir a letra dessa música. Você conversa com Deus. Eu vou fazer um pedido para você. Sentado mesmo. Olha a Deus e fala assim: quais são os planos e sonhos que o Senhor tem para mim? Me ajuda a esperar. Me ajuda a aguardar. Me ajuda a confiar e me entregar em tuas mãos. E que durante esse dia você aproveite tudo que você tem para aproveitar aqui, se colocando nas mãos de Deus, na certeza que Ele tem o tempo dele, o momento dele e os planos e sonhos dele para a sua vida. Continue. Ore a Deus enquanto você ouve essa música.
destruições e a guerras, a falta de paz e de amor sobre a terra, doenças e fome, a falta de Deus é o que se vê. É um mundo caminhando e chegando no fim, muito sofrimento e coisas ruins, crianças que sofrem por algo que nem sabem o que fez. São jovens perdidos morrendo por nada, são mães tão sofridas que sentem a dor de um mundo vazio, sem justiça e sem valor. Senhor, faz o bom pontuar esse povo, um povo que precisa de esperança, de um mundo novo, sem lágrimas e sem dor. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sente, Senhor, a falta de no céu estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Senhor, o que eu vejo no mundo é tão claro, teu povo sofrendo por anos mais caros, e pagam com a vida por testemunhar do amor de Deus. Eu vejo uma guerra espiritual, teus anjos lutando contra todo o mal e nos protegendo dos laços armados por Satanás. Senhor, as pessoas estão sendo usadas para destruir tudo que o Senhor criou: família, amigos, saúde, a paz e o amor. Senhor, dá colírio a todo esse povo, pra venda dos olhos cair por terra e eles enxerguem que só o Senhor é Deus. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sente, Senhor, a falta de no céu estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. No mundo teremos aflições, mas minha esperança é que Jesus venceu esse mundo. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E muito em breve nós o veremos face a face, contemplaremos a sua face e poderemos dizer: Senhor, quanto tempo eu te esperei, Senhor. Quanto foi difícil, Pai, mas eu estou aqui, Pai. Eu lutei, eu venci. Eu quero ir para o céu contigo. Teu povo clama, Senhor, Deus que nos criou. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sente, Senhor, a falta de no céu estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar, Senhor. Louvado seja teu nome, Deus. Amém. Nosso maior sonho deve ser realmente a volta de Jesus. Normalmente a gente se foca muito nas coisas daqui,
Temos que sonhar, temos que realizar. Mas nunca se esqueça que os sonhos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos sonhos. E nessa manhã, nesse dia, você pense nisso e que você descanse nos braços de Deus. Foi a duras penas que Davi entendeu isso. Mas que a gente hoje não precisa passar por os desafios que Davi passou para entender que a gente tem que não sonhar grandes coisas em cima dos nossos desejos pessoais e carnais, mas a gente tem que sonhar os sonhos de Deus para nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Oremos. Obrigado, bom Deus, por mais essa noite, por esse dia, pela Tua palavra, pelo relato de Davi, que sofreu tanto para entender que quem tem que conduzir a vida dele, tinha que conduzir e tem que conduzir a nossa, é o Senhor. Nos ajude a não sonharmos sonhos que elevem o nosso ego, que nos faça vivenciar os prazeres, mas sonhos que sejam de acordo com a Sua santa vontade, com os propósitos de vida, nossa salvação e salvação de outros também. Eu coloco mais uma vez a nossa vida e o nosso dia e o nosso futuro nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Deus tenha você um bom dia, boas atividades para você.